Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui no estúdio Mila Costa, presidente da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Bom dia, Mila, é um prazer ter você aqui com a gente. Bom dia, Thalita. Bom dia. Bom dia, Mila. Obrigada pelo convite e deixo meu abraço para o Rodrigo, que se casou nesse final de semana. Parabenizo e agradeço também a oportunidade à Rádio Super. Obrigada a você por estar falando aqui com a gente. Mila, vamos começar falando aí sobre o trabalho que você tem desenvolvido, né? De visitar prefeituras, de tentar entender aí as demandas das cidades aqui do estado. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que você tem feito nesses últimos meses. Perfeito. Bom, a região metropolitana de Belo Horizonte é a terceira maior região metropolitana do Brasil. Então, isso traz para a gente um desafio e a necessidade de uma concertação muito grande. Uma concertação no sentido de tentar harmonizar tanto o planejamento do governo do estado, que é responsável pelo planejamento metropolitano, quanto pelo planejamento dos municípios. A gente precisa fazer essa integração. Então, nós criamos um programa que se chama Agência no Seu Município e nesses últimos 3 anos e meio, a gente tem ido sempre aos municípios, visitando o território, visitando as equipes das prefeituras, conhecendo os desafios, as necessidades, os gargalos. E o que a gente identifica é uma demanda muito grande por um apoio técnico. Não só de recursos, que a gente sabe que os recursos são escassos, tanto para os municípios quanto para o estado. A União, ela tem hoje uma carteira de tributos muito maior que os outros entes da federação, mas no caso dos municípios, eles demandam um apoio técnico muito grande, que é o papel da agência. Quando a gente pega a nossa governança metropolitana, que está prevista hoje na nossa Constituição Estadual, nós temos o Conselho Metropolitano, temos a Assembleia dos Prefeitos e Presidentes de Câmara e a agência que entra oferecendo esse suporte técnico. Então, quando a gente vai aos municípios, a gente faz esse processo de escuta, acolhe as demandas e apoia os municípios com recursos do Fundo Metropolitano, elaborando projetos, por exemplo, revisão de planos diretores, a revisão do nosso próprio plano diretor metropolitano, um apoio na regularização fundiária, que hoje é uma política pública fundamental, estruturante, da atuação dos municípios e que a gente observa que a irregularidade urbana, urbanística no Brasil, ela é muito elevada. Há um déficit habitacional muito grande também, por isso a gente está elaborando agora o Plano Metropolitano de Habitação de Interesse Social. Então, o que a gente observa, Thalita, a partir da sua pergunta relacionada a essa visita, ontem mesmo estava em Mateus Leme e conheci o distrito de Azurita, que tem uma festa belíssima do Congado. Então a gente observa uma diversidade dentro da região metropolitana que é muito representativa do que é a diversidade de Minas, mas ao mesmo tempo as dores dos municípios são muito semelhantes. Pois é, dentro disso que você está falando, eu lembro que antigamente, acho que até os anos 80, era o estado que geria os municípios, eles não tinham uma autonomia. Hoje em dia a gente vê que as prefeituras, elas estão lutando pelos seus objetivos, pelos seus interesses. Eu fico pensando, como é que a agência trabalha em municípios que se confundem, que tem municípios que eles têm uns limites ali que, às vezes, por exemplo, para dar um exemplo, Betim e Ibirité, tem rua que consta endereço como Betim, outra como Ibirité. Como é que fica a gestão nesse caso? Como é que a agência faz nesse caso? Excelente pergunta. É um grande desafio das regiões metropolitanas de modo geral. A gente tem, não sei se vocês conhecem, o Fórum Nacional das Entidades Metropolitanas, que agremia as entidades como agência. A gente não chama de agência porque em cada região vai ter uma natureza jurídica diferente. E é a mesma dificuldade. Os limites se confundem muito. Porque um dos requisitos para ser uma região metropolitana é o nível de conurbação, é essa mistura, é o movimento pendular entre as pessoas. Então, o que a gente mais recebe de demanda hoje na agência é um pedido de auxílio de municípios que querem muitas vezes mudar até os limites. Porque uma rua hoje que é de Ibirité pertence oficialmente a Ibirité, mas quem faz a gestão é Betim. Isso acontece, às vezes, com bairros inteiros. E na pandemia teve um caso muito interessante, quando eu ia dar aula de direito urbanístico, eu sempre usava como exemplo, que é entre Sorocaba e um município de São Paulo, em que o shopping, metade do shopping ficava em Sorocaba, metade do shopping ficava no município vizinho. E aí metade do shopping abria as lojas e metade do shopping não abria.
porque você tem políticas municipais distintas naquele momento para tratar a questão da pandemia. Isso acontece rotineiramente. E aí a gente tem uma dificuldade. Quem faz a gestão dos limites municipais hoje é a Fundação João Pinheiro. E esses limites municipais já estão definidos e não é possível alterar, porque precisa, depois de uma emenda à Constituição que foi feita, isso acaba dificultando muito esse processo de alteração. Então, a gente tem que conviver com essa conurbação e com essas dificuldades de definição de limites. E mais do que isso, você tocou num ponto muito importante, que é o fato de que, depois de 88, os municípios têm autonomia. E aí a gente tem, o tempo todo, por que determinadas políticas são tão difíceis? Transporte, por exemplo, porque você tem o tempo todo que colocar todos os atores à mesa para fazer esse alinhamento constante, porque hoje os municípios têm autonomia municipal. Então, hoje não existe mais a versão antiga de que vem o Estado com planejamento metropolitano e impõe aos municípios. Foi nesse contexto, inclusive, que nasceu a Grambel, que é a Associação dos Municípios da Região Metropolitana, que lá naquele momento, como o município não tinha voz, eles se uniram, se agremiaram e formaram a Grambel para poder participar da formulação das políticas públicas metropolitanas. E, inclusive, quero fazer um agradecimento especial à prefeita Ilse, que é a presidente da Grambel, prefeita de Vespasiano, que tem sido uma grande parceira. Sem essa confluência de esforços, por isso que eu achei sua pergunta essencial. Sem essa confluência de esforços para os municípios e o governo do Estado andarem na mesma direção, a gente sempre vai ter muitas descontinuidades nas políticas públicas. Agora, Mila, quando você fala sobre o transporte, né? Esse é um assunto, né, Patrícia, que ele sempre está muito em alta aqui entre os nossos ouvintes. Você já esteve aqui com a gente no Super N, a gente falava exatamente sobre isso. E não tem um dia sequer que a gente não receba uma reclamação. Por que é tão difícil fazer um transporte público integrado, de qualidade e que atenda de fato a região metropolitana, que é, como você já disse, a segunda, uma das maiores regiões metropolitanas que a gente tem aí no país e que é tão comum, né, que as pessoas precisem ir, às vezes, para 3, 4 cidades diferentes por dia. Por que a gente não consegue ter um transporte que, de fato, atenda a região metropolitana? Thalita, cai exatamente na questão desse arranjo metropolitano. Na minha opinião, a gente precisa repensar a estruturação e o planejamento das regiões metropolitanas no Brasil. Porque a região metropolitana, ela tem uma autonomia administrativa, vide o caso da agência, mas ela não tem gestão efetiva sobre as políticas públicas. Por exemplo, uso do solo. O uso do solo, todo loteamento, todo parcelamento do solo que acontece na região metropolitana, ele vai passar pelo município, vai passar pela agência, porque existe uma lei federal, a 6766, que vai estabelecer essa necessidade. No caso do transporte, você tem aí uma divisão na formulação da política pública que dificulta a integração. Nos anos 70, nós tínhamos a Metrobel. Era gestor do transporte metropolitano e do transporte municipal, que é o que acontece hoje com Vitória. Vitória, a região metropolitana de Vitória, encontrou uma solução fantástica. Os municípios delegaram para o Estado a gestão do transporte municipal. Então, hoje o Estado faz o que nós fazíamos no passado. Um gestor para o municipal e o metropolitano. Quando você tem um gestor, você tem um planejador, você tem um executor. E aí você tem necessariamente um transporte integrado. Porque você vai ter um sistema único de implementação do transporte. Aqui na metropolitana, nós temos um gestor metropolitano, que é a Secretaria de Infraestrutura, que é a executora da política, e 34 gestores do transporte municipal. Quando os municípios têm transporte municipal, porque muitas vezes a gente tem municípios aqui na metropolitana que dependem exclusivamente do metropolitano. Então isso, Thalita, na minha opinião, é o grande dificultador, porque a cada vez que você aumenta um ator na concertação, dificulta. Então, nesses últimos 40 anos, a gente passou por um processo, na verdade, de divisão do planejamento. Então, você tinha uma gestão única e que foi sendo parcelada junto com os municípios depois de 88, já que a gestão do transporte municipal passou a ser do município. Então, na minha opinião, o que nós precisamos? De tentar promover a maior integração possível, logística, tarifária, dos outros modais. Esse é o desafio hoje e que tem sido colocado à mesa. Os municípios têm sentado, por exemplo, Santa Luzia.
Santa Luzia hoje é um case para o governo do estado de integração do transporte. Mas não é simples você desconstituir tantas décadas de planejamento dissociado, né? Certo. Uma realidade também das regiões do entorno de Belo Horizonte é o crescimento das ocupações. Com isso, o saneamento básico começa a ficar comprometido, porque as pessoas vão construindo em áreas irregulares, né, de uma forma clandestina. Então, não tem como fazer aquele trabalho, né, do saneamento, do esgoto. Para se ter uma ideia, cerca de 100 mil pessoas estão vivendo em ocupações. Acho que até mais ainda, segundo o levantamento. Em Ibirité, 30% das casas não possuem saneamento e 16% das casas não tem sequer água tratada. A agência tem algum trabalho para atuar nessa questão? Temos sim. A primeira política pública que eu citei, quando nós começamos a conversar, foi a regularização fundiária. Sim. Ocupação do uso do solo. E é uma função pública de interesse comum. Quando a gente pensa em região metropolitana, na nossa legislação, fica ali estabelecido as funções públicas de interesse comum, que são essas políticas públicas que o município sozinho não consegue executar. Por quê? Porque Ibirité e Betim são misturados, né? Assim como Contagem, Belo Horizonte, enfim. E o uso do solo, a premissa para a gente ter, por exemplo, um uso regular é planejamento. E é por isso que nós temos tantas ocupações irregulares. Foi uma ausência de planejamento ao longo do tempo, junto com uma ausência de fiscalização. Então, para eu chegar na regularização fundiária, que vai chegar no saneamento. Então, qual que é o pressuposto? A agência, ela tem hoje, por exemplo, uma diretoria de regulação. Queria agradecer a equipe da agência, diretoria de regulação e de planejamento, uma equipe muito pequena, que se desdobra para poder desempenhar suas funções e que desempenha de forma brilhante. Muito obrigada à equipe da agência. E hoje, na diretoria de regulação, a gente tem 2 núcleos, que é do licenciamento urbanístico, que é quando a gente consegue fazer o planejamento. Vem o loteador, pede autorização, a gente vê as diretrizes, e tem a parte da fiscalização, que a gente brinca quando deu ruim. A gente brinca na agência, quando a coisa não funcionou, a gente entra com poder de polícia para fiscalizar, multar e tentar reverter aquele processo. Quando nenhum dos 2 eixos funciona, a gente vem com a regularização fundiária. Gabriele, que é a nossa engenheira da agência, que faz esse trabalho muito bem, tem feito esse apoio técnico aos municípios. A regularização fundiária nada mais é que uma política pública que busca, quando o nível de irregularidade, você já tem um núcleo urbano consolidado, informal consolidado, você não consegue mais colocar aquele núcleo dentro das regras urbanísticas padrão. Então, você vem, faz um trabalho multidisciplinar, e aí que vem o saneamento. O trabalho multidisciplinar vai envolver o cadastramento multifinalitário, identificar essas famílias, identificar quantos ocupantes, qual que é o tamanho do lote, fazer o aerolevantamento para identificar, fazer o georreferenciamento da área, para no final essas famílias terem a titulação. E com a titulação, você promove uma série de políticas públicas. Vocês já viram muito no MG Móvel, que o MG Móvel vem e mostra ali a situação. Essa família hoje ocupa uma área que não tem saneamento, não tem asfaltamento e muitas vezes isso acontece porque tem um pressuposto anterior. Não há regularidade urbanística, não tem titulação, você não tem uma premissa para atuação do poder público. Então, essas ligações de água, de luz, de esgotamento sanitário, normalmente são conexões irregulares também. Então, primeiro, a gente precisa promover uma regularização do uso do solo, dessas ocupações, para vir com essas políticas públicas que são fundamentais para a dignidade da pessoa, da vivência daquelas pessoas, que é o caso do saneamento, por exemplo. Agora, Mila, a gente já está chegando aqui ao fim da nossa conversa. Quantas prefeituras vocês já visitaram? Quantas vocês ainda pretendem visitar? E tem um ouvinte nosso aqui que não deixou o nome, mas ele perguntou: e se a gente quiser fazer uma sugestão para que a agência possa trazer para a nossa prefeitura? Tem algum canal, algum meio de contato? Tem, claro. Nós já visitamos as 34 várias vezes, porque a região metropolitana ela é muito grande. A gente vai de Itaguara, que está próxima à minha terra, Divinópolis, a Baldim, que está lá em cima, né? Vetor Norte, junto com Taquaraçu de Minas. Então, o tamanho da nossa região metropolitana dificulta a ida cotidiana a todos os municípios, mas todos os dias estamos nos municípios da região metropolitana. Como ontem, né? Mateus Leme, na sexta-feira, Betim, Brumadinho,
Na semana anterior estivemos em Vespasiano, Jaboticatubas. Então, estamos sempre nos municípios, ouvindo e acolhendo aquilo que não é da nossa alçada, que não é competência da agência. A gente compartilha com as outras secretarias, que são muito parceiras hoje nesse planejamento metropolitano, e tem o contato da agência. Posso deixar aqui, por exemplo, o nosso e-mail, gabinete@agenciarmbh.mg.gov.br, que é um dos canais. No nosso site, apesar do conteúdo estar suspenso em razão da legislação eleitoral, a gente tem ali também vários outros contatos e a gente está sempre à disposição. O Instagram, a agência está sem Instagram nesse momento, né? Foi suspensa. Mas procure no nosso site outros contatos além desse e estamos à disposição para visitar o município do nosso ouvinte. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas com respostas objetivas também, viu, Mila? Pra gente começar, governo e prefeituras, juntos ou cada um por si? Essencialmente juntos, indispensável. Transporte metropolitano. Integração. Metrô na região metropolitana. Um sonho que a gente ainda vai conseguir alcançar. Plano diretor. Espinha dorsal do planejamento e do desenvolvimento dos municípios brasileiros. Minas hoje. Chegando nos trilhos. E Minas do futuro? O melhor lugar para se viver, para se investir, para se morar, com certeza. Mila Costa, presidente da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi a nossa convidada do Café com Política de hoje. Obrigada, viu, Mila, pela participação aqui no nosso quadro. Eu que agradeço, Thalita, Patrícia, Rodrigo, que está ausente. Obrigada mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de conversar sobre a região metropolitana. Nós que agradecemos. Até a próxima, Mila. Até.